Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 4 de agosto de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Continuamos na nossa sexta revisão, né? E revisando a nossa ideia central, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Revisando a lição 196, só posso crucificar a mim mesmo. Tudo o que faço, faço a mim mesmo. Se ataco, sofro, mas se perdoo, a salvação me será dada. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Só posso crucificar a mim mesmo. Essa uma das maiores lições de um curso em milagres, sem a menor dúvida, né? Muito bem. Então vamos lá. Passamos para a leitura do nosso livro texto do ano, né? O acompanhante do livro de exercícios, do Alan Watson e do Robert Perry. Então o que eles dizem aqui? Só posso crucificar a mim mesmo, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, lição 216, para ser praticada no dia 4 de agosto. Comentário. O coração do pequeno sumário de hoje é a primeira sentença. Tudo que eu faço a mim mesmo. Se nós aplicarmos essa ideia consistentemente, que transformação realmente aconteceria no nosso mundo? Minha pequena lista pessoal é a seguinte, e você pode fazer a sua própria lista pessoal. Como eu cumprimento as pessoas ao telefone? Como eu respondo a interrupções? Gente, a coisa tá ficando feia, né? Como eu trato as pessoas que me atendem em lojas e restaurantes? Como eu reajo a pequenas conversas que eu escuto nas notícias do fim do dia? Como eu trato os pobres ou os mendigos que eu encontro? O que eu penso a respeito daqueles que são muito ricos? O que eu penso a respeito dos outros motoristas? Gente, a coisa tá ficando feia. O que eu digo para os outros sobre os meus amigos quando eles não estão presentes? Gente, essa lista aqui, ela pode parecer muito simples e superficial. Mas, se nós formos absolutamente honestos com as nossas respostas, essas perguntas elas vão dizer muito a respeito do ponto em que a nossa mente se encontra. Isto é, do quanto nós ainda estamos dando ouvidos à mente do ego. Vocês concordam comigo? Vejam isso, eu vou repetir. Como eu atendo as pessoas, né? O que eu falo com as pessoas quando elas me ligam, né? Hoje, com essas chamadas de spam, que a gente tem vontade de matar todo mundo que nos liga. Como eu respondo às interrupções? Eu tô lá fazendo o meu trabalho e, de repente, a minha secretária me interrompe. Como eu trato as pessoas que estão me servindo em lojas e restaurantes? Como eu reajo às conversas, né, que eu estou ouvindo no noticiário? Como eu trato as pessoas pobres ou os mendigos que eu encontro? O que eu penso a respeito das pessoas muito ricas? O que eu penso a respeito dos outros motoristas? E o que eu digo aos outros sobre os meus amigos quando eles não estão presentes? Nossa, eu acho que eu ficaria reprovada aqui em todas. Em todas eu ficaria reprovada. Tudo aquilo que eu faço a mim mesmo. Não é isso? Deixa eu ver como ela traduziu aqui.
Tudo que eu faço, faço a mim mesmo. Se ataco, sofro. Mas se perdoo, a salvação me será dada. Se de alguma forma eu me sinto maltratado ou incompreendido, todos esses são pequenos exemplos, ele coloca pequenos entre aspas. Todos esses pequenos exemplos são expressões do desejo do ego de crucificar o Filho de Deus. Crucificar o outro motorista, crucificar o meu amigo, crucificar aquele mendigo que se aproxima de mim pedindo uma gorjeta, crucificar a minha secretária que chegou para mim e me interrompeu, crucificar o indivíduo que está me ligando na chamada no spam, crucificar aqueles que são muito ricos, crucificar os políticos quando eu estou ouvindo notícias no noticiário. Todas essas são necessidades, são indicações de necessidades de que o meu ego está precisando crucificar alguém. Não é isso? Concordam comigo? Concordam comigo? Cada uma delas trai a forma como eu estou me tratando quando eu escolho ouvir o meu ego. E isso explica aquela frase maravilhosa no manual. E aí deixa eu ler para vocês a maravilhosa frase no manual. Que é o 7. Nossa, abri aqui na página 2:1. O professor de Deus é generoso por interesse para com ele mesmo, né? Então, por que nós somos generosos por nosso próprio interesse? Porque eu sei que tudo aquilo que eu dou, eu estou dando, na verdade, a mim mesmo, não é? Não é verdade? Então, o que eu estou fazendo de bom para o outro, eu, na verdade, estou fazendo de bom para mim mesma. E se eu estou na tentativa de crucificar o outro, eu estou crucificando a mim mesmo, né? Então, assim, muito interessante nós observarmos esse ensinamento no nosso dia a dia, tá? Porque nós vivemos numa cultura onde é normal, na qual é normal a gente reclamar, né? Nós perdemos grande parte do nosso tempo reclamando, culpando a política, culpando o governo, culpando o vizinho, culpando o nosso chefe, porque as coisas não estão indo bem nas nossas vidas, culpando os nossos familiares, né? Nós temos o hábito de fofocar, isso é um hábito que o brasileiro tem mesmo, nós somos fofoqueiros, nós falamos mal das pessoas pelas costas, né? Nós somos falsos, depois a gente chega para a pessoa e dá um sorrisão, né? Eu achei muito engraçado que essa semana uma pessoa que não comenta o meu vídeo e ela tá num ponto lá da jornada adiantado, então eu imagino que ela esteja tem acompanhado os outros vídeos dessa jornada que ela estava fazendo, não me lembro qual era, não me lembro se era da criança interior. E ela se deu ao trabalho de escrever um comentário no meu vídeo me criticando, né? Eu achei isso tão curioso, né? Ela escreveu um comentário até bastante deselegante, depois eu apaguei o comentário, e ela escreveu um comentário deselegante me criticando, né? E eu pensei assim, nossa, essa pessoa nunca se deu ao trabalho de escrever um comentário agradecendo por um vídeo meu, reconhecendo que talvez um vídeo meu, uma fala minha, tenha ajudado ela de alguma maneira. Mas ela se deu ao trabalho de escrever um comentário longo me criticando, dizendo que eu estava fazendo uma determinada coisa errada. Sugestão acatada, mas o comentário veio com uma energia que eu não achei legal.
e com uma forma de se expressar também que eu não achei legal. Então eu apaguei o comentário. Para nem precisar entrar em conflito, sabe? E é isso que a gente faz. O nosso ego, ele tem por hábito não focar naquilo que é bom. Ele foca no que é ruim. Então a Jaqueline faz 200 vídeos bons, mas nesse vídeo, nossa, não foi um vídeo bom, então eu vou lá e comento que o vídeo não estava bom, né? O meu amigo faz um monte de coisas boas, mas eu foco naquilo que ele deixou de fazer, né? Tem uma porção de outros motoristas maravilhosos à minha volta dirigindo. E eu não tô falando isso pra vocês, eu tô falando só pra vocês, eu tô falando em primeiro lugar pra mim mesma, né? Então tem 200 bons motoristas à minha volta, mas eu foco naquele que não sabe dirigir, né? E ontem eu saí de carro, né? E sair de carro no final de semana aqui no Rio de Janeiro é pedreira, né? Porque tem os motoristas que a gente chama dos domingueiros, aquelas pessoas que não dirigem tão bem, né? Então é necessária uma dose extra de paciência, né? Mas será que eu consigo? Será que nós conseguimos? Né? Será que nós não estamos sempre preparados para apontar o dedo na cara do outro, para criticar o outro, para crucificar o outro? O outro faz um monte de coisa legal, mas eu foco naquilo que ele não faz de tão legal. E todos nós fazemos coisas que não são tão legais. Por quê? Porque essa é a mente do ego. Essa é a nossa mentalidade errada, essa é a nossa mente errada, que quer crucificar o outro. Por quê? Porque a estratégia de crucificar o outro, nós já falamos disso muitas vezes, a estratégia de crucificar o outro, falamos disso muito em 2022, fazendo a jornada da metafísica do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A estratégia de crucificar o outro é a estratégia de eu me liberar a mim mesmo, na visão do ego. Porque quando eu entendo a visão crística, eu entendo que eu estou crucificando a mim mesmo. Eu só posso crucificar a mim mesmo. O que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo, né? Então, na tentativa falsa, nessa tentativa vã de transferir a minha culpa, essa culpa da qual eu não dou conta, essa culpa horrível que está dentro de mim, decorrente da crença de que sou uma pecadora, porque me separei de Deus, porque desobedeci Deus, porque usurpei o lugar de Deus. Então, eu projeto isso no outro. E aí eu crucifico o outro. Por que eu preciso tanto crucificar o outro? Porque eu tenho um alívio temporário. Mas depois desse alívio temporário vem uma ressaca. Sabe a ressaca lá dos alcoólicos anônimos? Sabe a ressaca? A gente não tem uma ressaca? Você vai lá, enche a cara. Naquele momento você tá ótimo. Você tá absolutamente ótimo. Mas tá muito bem mesmo. Só que no dia seguinte você não consegue nem se levantar da cama. Não é? Então, o salário do pecado é a morte, como diria o apóstolo Paulo. Se eu tô vendo o pecado no outro, é porque no fim das contas eu tô vendo o pecado em mim mesma. Então eu tô projetando esse pecado, né? Eu tô projetando esse pecado, né? Não é isso? Exatamente. Então, gente, a forma como o ego nos guia, ela é extremamente insidiosa, porque ela é extremamente inteligente, né? O sistema de pensamento do ego, ele é tão bem estruturado, ele é tão bem feito, amarradinho, lógico, quanto o sistema de pensamento do Espírito Santo. Só que ele está de cabeça para baixo. Por isso que o nome do anticristo é anticristo, porque ele é o oposto 180 graus do Cristo.
né? E o que vem a ser o anticristo? Senão alguém que representa na sua quinta essência o sistema de pensamento do ego, não é? E o ego nos pega a todos. Se nós formos honestos, nós vamos ver que todos nós estamos escorregando aqui nesses itens, né? Como é que eu saúdo as pessoas quando elas me ligam? Né? Eu tenho feito um treinamento comigo para, talvez ajude vocês, para se eu não posso atender o telefone, eu não atendo o telefone. Porque antigamente eu atendia o telefone sem poder. Vamos supor que eu estivesse numa reunião. Eu atendia o telefone sem poder e eu tratava a pessoa mal no telefone. E a pessoa não tem nada a ver com isso, porque a pessoa não sabia que estava ligando num mau momento. Sou eu que tenho que comunicar para a pessoa que o momento não é bom ao não atender. Ou ao polidamente atender o telefone e falar, olha, eu não vou poder falar com você agora, eu posso te retornar em meia hora, em 1 hora, amanhã, em 10 minutos, né? Então eu fazia muito isso. Então hoje eu estou me policiando para não atender o telefone. Eu não atendo o telefone. Se eu não posso atender, por exemplo, se o telefone tocar agora, eu vou olhar quem é. Se eu achar que é muito importante, eu vou dar um pause no vídeo e vou atender o telefone. Se eu achar que não é importante, eu vou terminar de gravar o vídeo e em 15 minutos eu ligo para a pessoa. Né? Mas o que é isso? Sair do ego, né? Então, como é que eu estou respondendo às interrupções na minha rotina? Meus gatos começaram a tocar horror. Isso é uma interrupção, né? Mas eu tenho uma paciência de Jó com gato. Que realmente... Vocês estão ouvindo? Realmente eu não tenho com as pessoas. Eu não tenho com as pessoas, né? Tudo bem. Então, como é que eu trato as pessoas? Nos restaurantes, nas lojas, né? Ontem eu me irritei com uma pessoa no shopping. Eu não cheguei a ser grosseira. Mas eu falei com a pessoa de uma forma exasperada, porque eu estava tentando explicar algo a ela e ela não entendia. Então eu já falei com aquele princípio de irritação. Mas se vocês se lembrarem, quando a gente estudou essa lição lá no dia 196 da jornada, Jesus nos fala que um leve sinal de irritação já é a crucificação do outro. Né? Aquele revirar de olhos. Ai, meu Deus do céu. Eu já expliquei 5 vezes, essa pessoa não entende. Não é? Como é que eu reajo às notícias? Como é que eu reajo quando alguém vem e me dá um retorno não tão positivo de algo que eu estou fazendo? Quando alguém vem e me faz uma crítica no trabalho, por exemplo. Como é que eu fico? Né? E quando eu não estou conseguindo me sair bem nessas perguntas, é porque algo está me faltando. E que algo é esse? Meditação, conexão. Ir mais fundo. E eu diria para vocês que além disso tem algo muito importante. O que está me faltando mais ainda é eu olhar para minha sombra. Porque eu estarei verdadeiramente projetando as minhas crenças negativas a meu respeito no outro. Tipo, tô olhando lá a mulher na loja. Ai, meu Deus, que mulher lenta. É o que eu faço comigo. Quando eu não consigo dar uma resposta rápida aos problemas. É o que eu faço comigo. Por isso eu tô pensando aquilo da mulher. Então, olha só, se por exemplo, o que eu penso de ruim a respeito das pessoas que são muito ricas. O que eu penso de ruim a respeito das pessoas que são muito ricas? Ah, elas são desonestas. Pronto, eu acabei de baixar uma barreira grande ao meu próprio enriquecimento, à minha própria prosperidade. Né?
O meu nível de irritação com os outros motoristas me sinaliza a minha impaciência e a minha intolerância. E se está me sinalizando isso, é porque efetivamente eu sou impaciente, intolerante e crítica. Adivinhem com quem? Comigo mesma. Então tudo isso que eu tô projetando no outro é o que eu tô fazendo comigo mesma. Então nós podemos fazer uma outra lista aqui. Vamos fazer uma outra lista juntos? Vocês já fizeram essa, eu vou dar outra lista para vocês responderem. Como eu me trato quando eu acordo de manhã? Como é que eu me trato quando eu preciso interromper o que eu estou fazendo para dar conta de uma outra coisa, talvez urgente, da qual eu tinha me esquecido? Como eu me trato no meu dia a dia? Qual é a consideração que eu tenho por mim mesma? Por exemplo, como motorista. Né? Como é que eu trato a mim mesma quando eu estou absolutamente sem dinheiro? O que seria aqui o mendigo ou a pessoa pobre? Como é que eu me trato? O que eu falo para mim mesma? Ah, sou incompetente. Ah, sou preguiçosa. O que eu tô falando para mim mesma? Se eu fosse aquele mendigo? E se eu fosse aquele mendigo? Vocês estão percebendo que isso é um exercício de recolher a sombra? Como diria o mestre Jung, eu estou recolhendo a minha sombra. Eu sinto desprezo por mim mesmo porque eu não tenho dinheiro? Porque eu não posso comprar as coisas que eu gostaria? Os gatos resolveram dar uma festa aqui no corredor agora. Né? E como é que eu falo de mim mesma, comigo mesma? Né? Porque a última pergunta aqui é: o que eu digo dos outros sobre os meus amigos quando eles não estão presentes? Então, o que eu falo de mim mesma para mim mesma? Nossa, você é uma burra. Nossa, você é uma incompetente. Nossa, como é que você pôde deixar passar esse erro? Nossa, você é muito estúpida. Nossa, você não vai servir nunca. Como eu ouvi outro dia uma aluna falar para mim. Eu descobri que eu sou um lixo. Ela não falou um lixo, ela falou um palavrão, né? Eu descobri que eu não sirvo para nada. E aí eu perguntei para ela: de quem é essa voz dentro da sua cabeça? É do seu pai ou é da sua mãe? Aí ela olhou para mim e falou assim: eu não sei. Acho que é do meu pai. Não, era da minha mãe. Nós precisamos nos lembrar que nós somos muito eficientes, muito eficazes em crucificarmos a nós mesmos. Os melhores. Além de só podermos crucificar a nós mesmos, porque o outro e eu somos um, nós somos os melhores. Nós somos definitivamente os melhores. Sabem por que nós somos os melhores? Porque nós nos conhecemos como ninguém nos conhece. Então eu sei exatamente onde foi que eu errei. Então eu posso pegar ali aquele pontinho nevrálgico e usar para me atacar com mais eficiência, utilizá-lo para me atacar com mais eficiência. Não é? Reflitam muito sobre a lição de hoje. Porque quando nós começamos a colocar essa lição verdadeiramente em prática, só posso crucificar a mim mesmo, é o que ele fala. Nós vamos causar uma grande modificação no mundo, né?
Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. No âmbito dessa ideia, desse pensamento, só posso crucificar a mim mesmo. Tudo que faço, faço a mim mesmo. Se ataco, sofro. Mas se perdoo, a salvação me será dada. Então eu posso, em vez de atacar, eu posso abençoar a pessoa que veio me interromper. Eu posso abençoar a pessoa que está me atendendo na loja. Eu posso abençoar o outro motorista. Eu posso abençoar aquele meu amigo que está dando o melhor que ele pode, né? Eu posso abençoar o mendigo, olhar para ele, falar a imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Eu posso abençoar o cara que me deu uma cortada no trânsito. Eu posso abençoar. E se for muito difícil para eu abençoar, eu posso falar assim: meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajuda a abençoar essa pessoa. Tá difícil para mim, nesse momento, olhar para essa pessoa com os olhos do amor. Por favor, olhe através de mim. Por favor, abençoe essa pessoa através de mim. E meio caminho andado. E trazer isso para a minha prática diária. Eu não preciso praticar só no dia de hoje, ou deixar para praticar no ano que vem. Não, pratico todos os dias. Lembrando que as lições são chaves. Eu tenho, lá no início do ano, eu ganho um molho de chaves com 361 chaves, né? Porque as últimas lições nós repetimos. Fora as chaves que nos são dadas no livro texto. Fora as chaves que nos são dadas nas ideias centrais das revisões. Então eu tenho, sei lá, 1 milhão de chaves, 1000 chaves. Cada uma dessas chaves vai servir para abrir uma porta de um conflito na minha vida. Só posso crucificar a mim mesmo, é uma chave que vai nos abrir muitas portas. Tá bom? Para finalizar, mais uma carta do Tarô Zen de hoje. A carta da culpa, com essa figura aqui segurando a cabeça, né, puxando, arrancando os cabelos em desespero. É a carta da culpa, porque a crucificação tem a ver com a culpa. Seja a crucificação do outro, seja a minha crucificação, minha própria crucificação, que veio antes. Tá bom? Culpa, 8 de espadas. Este momento, o aqui agora, ele junta, né? Faz uma palavra só. Fica esquecido quando você começa a pensar em termos de conquistar alguma coisa. Quando a mente realizadora se manifesta, você perde o contato com o paraíso em que está. Esta é uma das abordagens mais liberadoras. Ela o liberta imediatamente. Esqueça tudo a respeito do pecado e da santidade. Ambas são ideias estúpidas. Juntas destruíram todas as alegrias da humanidade. Ele está falando de santidade no sentido do sistema de pensamento do ego, tá? E não de santidade no sentido que Jesus dá em Um Curso em Milagres, tá bom? Não confundam. O pecador se sente culpado e com isso sua alegria fica perdida. Como é possível apreciar a vida se você está sempre se sentindo culpado? Se o tempo todo você fica indo à igreja para confessar que fez isto e aquilo de errado. Errado, errado, errado. A sua vida inteira parece ser feita de pecados. Como viver com alegria? Fica impossível sentir prazer na vida. Você se torna pesado e carregado. A culpa instala-se no seu peito como uma pedra. É a luz maga. Não permite que você dance. Como seria possível dançar? Como a culpa pode dançar? Como a culpa pode cantar? Como a culpa pode amar? Como a culpa pode viver? Assim, quem pensa que está fazendo coisas erradas, sente-se culpado, pesado, um morto antes da hora, já está dentro do túmulo. Comentário. A culpa é uma das emoções mais destrutivas em que podemos nos deixar aprisionar.
Nos lembrando da definição de culpa lá no nível baixíssimo na escala de níveis de consciência do Dr. David Hawkins, né? Se tivermos agido mal com alguém ou procedido contrariamente à nossa própria verdade, naturalmente nos sentiremos mal. Mas permitir que fiquemos sobrecarregados de culpa é fazer um convite à enxaqueca. Aliás, enxaqueca é culpa, tá? Para vocês que sofrerem aí de dores de cabeça, autocrítica, culpa e autojulgamento. Quanto pior a sua enxaqueca, mais isso está programado dentro de você. Acabaremos envolvidos por nuvens perturbadoras de dúvidas a nosso próprio respeito e por sentimentos de desvalor, a ponto de não conseguirmos enxergar as belezas e alegrias que a vida está tentando nos oferecer. Todo mundo anseia por ser uma pessoa melhor, mais amorosa, mais consciente, mais sincera consigo mesmo. Quando, porém, nos punimos por nossas falhas, sentimos-nos culpados. Podemos cair prisioneiros de um ciclo de desespero e desesperança que nos tira toda a clareza de visão a nosso próprio respeito e a respeito das situações que encontramos pela frente. Você é absolutamente bom do jeito que é. E é absolutamente natural errar. Errar o caminho de vez em quando. Apenas aprenda com a experiência, siga em frente e aproveite a lição, para não cometer o mesmo erro outra vez. Você só pode crucificar a si mesmo. Lembre-se disso. A partir de agora, toda vez que você estiver culpando, condenando, julgando alguém, lembre-se de que isso é uma projeção desse conteúdo mental horrendo aí na sua cabeça. Abra mão disso. Peça ao Divino Espírito Santo para te libertar disso. Tá bom, meus amores? Então é isso. Essa era a mensagem para hoje. Hoje à noite nós vamos ter novamente uma live de cura ancestral. Vamos orar pelos nossos antepassados e que, se Deus quiser, nós vamos começar hoje às 19 horas, tá bom? Eu espero todos vocês lá. Não deixem de vir ao vivo. A energia é infinitamente mais poderosa. Não que você não vá poder se beneficiar depois, mas ao vivo, nossa, é outra coisa, né? Hoje vamos pedir ao Divino Espírito Santo que limpe essa culpa da nossa ancestralidade, essa crença no pecado, essa vergonha, esse medo que deriva de tudo isso. Vamos fazer uma prece sincera para o Divino Espírito Santo, pedindo para ele limpar nossas linhagens, 15 gerações acima de nossas mães, 15 gerações acima de nossos pais, né? E com muita fé vamos orar e vamos agradecer, sabendo que os nossos pedidos já foram atendidos. Porque não tem como nós fazermos um pedido sincero para o Divino Espírito Santo e ele não nos atender. E ele estará conosco hoje à noite. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós vamos nos ver novamente mais tarde.